Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias? Em Filipenses capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 12 a 16. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de mensagens, exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E, dando sequência, nós vamos ver então o capítulo 3, versículos de 12 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós nos reunimos mais uma vez em torno da sua santa palavra. Pedimos a Deus que a tua palavra fale aos nossos corações, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, o nosso entendimento, que o Espírito Santo mude as nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo para o alvo, e eu acrescentaria aqui, com alegria. Esse é o nosso objetivo. Esse é o testemunho que o apóstolo Paulo nos dá a respeito do seu propósito nessa vida. Prosseguir para o alvo. É muito interessante porque na semana passada nós ouvimos o testemunho do próprio apóstolo Paulo quanto à sua conversão. Spurgeon diz o seguinte: sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro. Foi isso que o apóstolo Paulo experimentou na sua vida. Deus primeiro precisou quebrá-lo, para então depois usá-lo na sua obra. Nos versículos anteriores nós vimos que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da sua religiosidade, das suas grandes obras, de que ele era de fato um fariseu, um verdadeiro hebreu. Era uma pessoa que observava a lei nos seus mínimos detalhes. Mas é muito interessante, porque ele também se intitulava como o perseguidor da igreja. Tudo isso porque ele acreditava realmente que fazendo assim ele iria alcançar a salvação. Mas nós sabemos, nós vimos na semana passada que Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E por isso ele deixou de ser chamado Saulo e passou a ser chamado Paulo. Deus teve que trabalhar algumas verdades na sua vida. Em primeiro lugar, Deus teve que quebrar o orgulho que o apóstolo Paulo tinha da sua vida religiosa. É interessante porque também o apóstolo Paulo ele foi quebrado
naquilo que ele entendia como valor diante de Deus. Ele acreditava que, sendo um fariseu, alguém que realmente observava, obedecia à lei do Senhor, assim ele teria méritos diante de Deus. E Jesus, mais uma vez, trabalha na vida do apóstolo Paulo e faz com que ele entenda que a religiosidade é incapaz de ligar o homem a Deus. Nós vimos também e podemos verificar que Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo no que diz respeito à sua obstinação. Antes ele estava determinado a acabar com aquilo que ele acreditava que era uma seita do judaísmo, ou seja, o cristianismo. Ele era um perseguidor da igreja. Antes, ele estava disposto a matar os cristãos. Agora não. Ele está disposto a morrer por Cristo Jesus. Veja que, de fato, Deus primeiro teve que quebrar a vida de Paulo, para que então o pudesse usá-lo. Deus já quebrou a sua vida? Ou será que ainda você não experimentou essa ruptura? Se Deus ainda não fez isso com a sua vida, se Ele ainda de alguma maneira não te humilhou, com certeza Ele irá fazê-lo. Porque só assim, naquele momento em que nós nos encontrarmos quebrados diante de Deus, sem ter nenhuma possibilidade de confiar em nossos próprios esforços, em pensarmos que realmente somos alguém, Deus, do contrário, não poderá usar as nossas vidas. Foi assim com o apóstolo Paulo. De Saulo, então ele se torna Paulo. Veja que é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele continua falando a respeito do que mudou na sua vida. E quais são agora os seus objetivos. E é interessante porque nós vemos que nesses versículos o apóstolo Paulo usa uma metáfora. Ele usa algo que era extremamente conhecido dos filipenses. Ele usa a figura do atletismo, especificamente a maratona. Ele começa então no versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Veja que é muito interessante, porque ele usa essa ideia de um atleta, de um corredor, que agora tem um percurso a ser traçado, a ser completado. Ele tem uma meta, ele tem uma linha de chegada que ele pretende alcançar. É muito interessante porque essa figura, essa imagem do atletismo faz referência a algo que era muito conhecido naquela época. Os Jogos Olímpicos da cidade de Atenas. E é muito interessante porque para que uma pessoa pudesse participar dessas Olimpíadas,
dessa corrida, dessa maratona, era necessário que o competidor fosse um cidadão grego. Veja que essa corrida não era uma corrida aberta para qualquer pessoa. Não, essa corrida era destinada simplesmente àqueles que eram cidadãos gregos. Da mesma forma, para participar da corrida da vida cristã, somente aqueles que já foram salvos por Jesus é que têm garantida a participação nessa corrida rumo ao prêmio celestial. Portanto, o apóstolo Paulo não está nos propondo aqui uma corrida onde os vencedores irão ganhar como prêmio a salvação de suas almas. Pelo contrário, ele deixa bem claro que só pode participar dessa corrida aqueles que já foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então o objetivo aqui não é ganhar a salvação, mas sim é uma corrida que nos fala a respeito da santificação das nossas vidas. O problema é que nós usamos esse termo e nós perdemos de vista o que realmente significa santificação. Nós imaginamos uma pessoa que beira a perfeição, uma pessoa que não peca mais, uma pessoa que praticamente flutua quando anda. Mas quando nós pensamos realmente no que significa a santificação, nós precisamos relembrar uma verdade simples, mas contundente, de que santificação é querer ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ser um discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus. É querer ser igual ao seu mestre. É querer agir como seu mestre. É querer ter a mente do seu mestre. É querer ter o ensino do seu mestre. É querer ter o discurso do seu mestre. E mais do que isso, é você ter a capacidade não apenas de aprender, mas também de passar essas verdades para as outras pessoas. Santificação é ser igual a Cristo. A cada dia, nós devemos desejar ter mais de Cristo em nossas vidas. Então veja bem que a conversão não é a linha de chegada dessa corrida. Pelo contrário, a conversão é a largada dessa corrida. A conversão não é o final, mas é o início dessa maratona. E o apóstolo Paulo, ele continua falando nesse texto a respeito de algumas atitudes que eu e você precisamos desenvolver em nossas vidas, atitudes que o próprio apóstolo Paulo refletia em sua vida e que nós também devemos desenvolver durante a nossa corrida da vida cristã. Nós vamos ver 3 atitudes e eu peço que você acompanhe essa primeira atitude ali nos versículos de 12 a 13. E a palavra de Deus nos diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Note que por 2 vezes, o apóstolo Paulo admite que ele ainda não chegou lá. Ele admite que de fato ele não é perfeito. Por 2 vezes ele admite que ele ainda não chegou a ser parecido
totalmente com o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele reconhece essa verdade. Ele ainda não tinha alcançado essa semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Mas veja que ele diz o seguinte, que foi por isso que Jesus o alcançou. Ninguém pode, de fato, dizer que é um cristão, dizer que é um discípulo de Jesus, dizer que é um crente no Senhor Jesus, se não tiver esse entendimento. Que o objetivo, de fato, na nossa vida cristã é nos parecermos cada vez mais com o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo, esse é o objetivo que nós temos que ter em nossas vidas. Ninguém pode afirmar em vida que é perfeito como Cristo, que já chegou lá, que não tem mais nada para alcançar. Se você tem dúvidas a respeito disso, basta você se olhar no espelho. Ou mais, pergunte para os seus filhos se você já chegou a esse patamar onde você é confundido com o Senhor Jesus Cristo. Lá em casa eu tenho duas pessoas que podem testemunhar o quão distante eu estou desse ideal. Pergunte para a sua esposa, pergunte para o seu marido, se você de fato já chegou lá. Nós temos um grande problema nos dias de hoje. Esse grande problema diz respeito ao fato de que hoje é mais importante aparentar do que realmente ser. Parece que hoje é muito mais importante você aparentar do que realmente ser. Por isso nós temos uma ênfase tão grande nas redes sociais e na vida virtual. Quando você abre o Instagram de alguém, quando você acessa o Facebook de alguém, todo mundo é lindo, feliz, realizado e de sucesso. É ou não é? É isso que nós queremos demonstrar. Mas veja que o cristianismo não nos fala a respeito da aparência, mas nos fala a respeito da verdade. O próprio apóstolo Paulo reconhece: eu ainda não alcancei. Eu ainda não obtive isso. Veja que nós encontramos aqui, então, essa primeira característica, essa primeira atitude que nós devemos ter na nossa corrida da vida cristã. E essa humildade não é uma falsa humildade, não é uma falsa modéstia, mas é uma realidade. Veja o que o escritor famoso escocês disse, C.S. Lewis: se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Se o maior pecador que você conhece dentro da sua casa não é você, você precisa se conhecer. Se o maior pecador da nossa igreja não é você, você precisa, de fato, se conhecer melhor. Veja que o apóstolo Paulo tem uma ideia exata de quem ele era, de qual era a sua real condição. Nós não podemos condenar as pessoas simplesmente porque elas pecam de uma maneira diferente da maneira que nós pecamos. Mas como é fácil dizer que o pecado dos outros é mais horrendo do que os nossos próprios pecados. Na vida cristã, quando nós somos alcançados por Cristo,
quando nós conhecemos a Cristo, nós também somos conhecidos por Ele. E nós podemos realmente ter essa visão, não distorcida, mas correta, de quem realmente nós somos, de quão pecadores nós somos e de quanto nós ainda precisamos avançar nesse ideal de sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É lógico que a perfeição não será alcançada nessa vida. É lógico que o apóstolo Paulo nos ensina em outras cartas a respeito do conflito, a respeito da carne, do espírito. É lógico que ele entende que, apesar de não alcançarmos a perfeição nessa vida, o nosso objetivo é prosseguir para essa perfeição em Cristo, na dependência de Cristo, no poder do Espírito Santo que em nós habita. Veja que aqui Paulo se contrapõe contra os falsos mestres. Aqueles judaizantes diziam o seguinte: olha, nós somos espirituais, nós que somos obedientes à lei, nós é que temos condições de realmente sermos aceitos por Deus. E Paulo, mais uma vez, chama a atenção, dizendo que não são os nossos méritos, não são as nossas atividades religiosas que nos fazem ser merecedores da graça de Deus. Pelo contrário, é a graça de Deus que transforma pecadores em filhos amados de Deus. Reconhecer a nossa real situação é importante, pois ela nos ajuda a combater dois extremos. O primeiro extremo é do orgulho espiritual, que tende a nos dizer que nós já alcançamos, que nós somos mais espirituais do que as outras pessoas, de que nós somos mais maduros que as outras pessoas. O segundo combate é a respeito do comodismo. Porque se por um lado algumas pessoas se acham melhores, mais espirituais do que outras pessoas, outros cristãos acreditam o seguinte: não, uma vez que eu fui salvo por Cristo, não resta mais nada a fazer. Tudo é obra de Cristo. E eles simplesmente se acomodam e vivem uma vida espiritual medíocre. Veja que a verdadeira humildade nos liberta tanto do orgulho espiritual como do comodismo, que se torna um fatalismo. Eu sou assim mesmo, não tem jeito. Perfeição só lá na glória. Não vem me cobrar isso não, porque ninguém é perfeito. Paulo então combate dois extremos e nos fala que o objetivo da vida cristã é a progressão e não a perfeição, no que diz respeito a alcançarmos essa perfeição nessa vida, aqui e agora. Mas o alvo, sim, é progressão em rumo a essa vida que Jesus nos propõe, que Ele nos capacita a viver. Primeira atitude, humildade. Mas nós temos uma segunda atitude nesse texto. Acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ver aqui, então, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. 13b diz então: mais uma coisa faço, esquecendo-me
das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O apóstolo Paulo nos dá um testemunho de que ele deixava o passado para trás. Veja que essa ideia desse verbo esquecendo-me denota um esquecimento total. Lógico que é um exagero, mas isso é feito de propósito. É um esquecimento total, completo. Na verdade, a ideia aqui é que a nossa atitude deve ser de combater a possibilidade do passado das nossas vidas nos escravizar ou paralisar. Quando relacionado a essa ideia do atletismo, da maratona, esse termo descrevia aquela atitude do corredor que estava na corrida e alcançava um adversário e deixava esse adversário para trás. Quando ele atravessava esse adversário, ele não ficava olhando para trás, para aquele corredor que ficou para trás. Não. Os olhos dele agora apontavam para o próximo corredor. E não para aqueles que foram ultrapassados, mas sim para aqueles que estavam adiante. Veja que ele sempre está atento àquilo que está à frente. Os adversários, os outros competidores, mas principalmente o seu objetivo final era alcançar a linha de chegada. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo olhando por sobre os ombros para contemplar simplesmente o nosso passado. Sejam coisas boas ou quer sejam coisas ruins. A maioria das coisas erradas que nós fizemos no passado só serão capazes de nos roubar a alegria no presente. Precisamos parar de viver no passado. É muito interessante porque nós vemos uma outra citação de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte a respeito do cristão. Ele diz que o cristão não é uma pessoa que jamais erra, e sim alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. Veja que uma das maiores críticas que nós cristãos recebemos dos outros é que nós somos orgulhosos. Você já viu alguém falar: eu não gosto dos crentes, sabe por quê? Vocês são todos orgulhosos. Vocês acreditam que só vocês vão para o céu. Já ouviu isso? Muitas e muitas vezes, né? Veja que o entendimento é totalmente equivocado, porque nós cremos sim que nós podemos ser contados entre aqueles que são salvos, que com certeza estarão na presença de Deus, mas não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de uma outra pessoa. Isso não é orgulho, isso é humildade, isso é dependência, isso é fé. Nós recebemos a Cristo em nossas vidas, mas nós também entendemos que, infelizmente, nós iremos continuar errando. Nós iremos continuar pecando. Mas veja que o cristão é o único que é capacitado por Deus a se arrepender depois de cada erro, depois de cada pecado, depois de cada queda. Ele é o único que pode se arrepender. Ele é o único que pode se reerguer e começar de novo. Isso é graça
sobre graça na vida de todos nós. Nós não estamos fadados a ficar caídos, mas nós podemos sim nos reerguer pelo poder de Deus e continuar a nossa corrida na vida cristã. Uma das coisas que o apóstolo Paulo então fazia era justamente não ficar olhando para o passado. E é interessante, porque se você já participou de alguma corrida, você sabe que quem fica olhando para trás acaba tropeçando. Que verdade maravilhosa para as nossas vidas. Na corrida da vida cristã, nós também não podemos ficar olhando para trás. Caso contrário, nós iremos cair. Iremos desviar os nossos olhos daquilo que está à nossa frente. Foi assim com o apóstolo Paulo. Vocês se lembram que ele antes se identificou como o perseguidor da igreja. Ele consentiu no apedrejamento de Estevão. Ele ordenou que pessoas fossem tiradas das suas casas, que fossem lançados na prisão. Vocês acham que isso não era algo que lhe trazia vergonha? Mas uma coisa ele fazia, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Continuo avançando para o alvo. Era assim que o apóstolo Paulo fazia. É assim que nós devemos. Lógico que na vida cristã nós não estamos competindo para ver aquele que chega em primeiro lugar. Os nossos adversários aqui não são os outros cristãos. Nós não estamos simplesmente numa competição para ver quem é aquele que chega em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. E é interessante porque numa maratona, o seu maior adversário não são os outros corredores, mas é você mesmo. O objetivo é chegar. Ainda que não em primeiro, ainda que não em segundo, mas o objetivo é percorrer todo o percurso. É atravessar a linha de chegada. Nós temos uma terceira atitude, acompanhe comigo aí. Versículo 14. E a palavra de Deus então nos fala também sobre a atitude e a importância da perseverança. Versículo 14 nós vemos: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Mais do que nunca, nós precisamos falar a respeito da perseverança. E uma das crenças que nós temos é justamente nessa doutrina da perseverança dos santos, que nos diz o seguinte, que aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram salvos por Deus, eles não vão se perder. Uma vez salvo, sempre salvo. Veja que você, querendo ou não, consciente ou não, você já está nessa corrida da vida cristã. Você não tem a opção de não participar. Você já é um corredor. Mas você deve avaliar a maneira como você está correndo. Como você está progredindo para o alvo. Como você está prosseguindo em direção a esse prêmio do chamado celestial. Precisamos falar de perseverança, por quê? Porque a nossa época é uma época marcada pela inconstância. As pessoas desistem. Elas abandonam. Elas se cansam rápido demais. Nunca nós vimos tantos jovens
mudarem de emprego, como se vê hoje. O interesse se perde rapidamente, não existe compromisso, não existe um objetivo maior. O importante é simplesmente viver o presente, aquilo que me dá satisfação agora. E se isso não preenche esse requisito, eu simplesmente mudo. Mudo por mudar. Inconstância. Inconstância nos casamentos. Inconstância na vida. Inconstância na disciplina da vida espiritual. Nós estamos sendo marcados, infelizmente, pela inconstância. O que nós precisamos é perseverar. A ideia aqui desse verbo escolhido pelo apóstolo Paulo, que nos fala a respeito do prossigo, traz a ideia de esforço. E de um esforço intenso. Não é aquele esforço de quem acredita que a vida cristã é como um tiro de 100 metros rasos. Que em 15, os mais rápidos, 10 segundos, conseguem percorrer. Não! A vida cristã é maratona. Maratona que não fica mais fácil, mas fica mais difícil. Que requer cada vez mais esforço. E um bom maratonista é aquele que consegue manter o seu ritmo. Que consegue chegar até o final. Não é aquele, como nós vemos na corrida de São Silvestre, né? Já viram aquele pessoal lá? Daí vai, né? De fantasia e tudo mais. E o pessoal sai correndo. Só que depois de alguns metros, o que acontece com esse pessoal? Começa a andar. Muitos nem querem, de fato, chegar até o final. Mas o corredor, que tem o seu objetivo, ele sabe que talvez não pode competir com aqueles que são profissionais. Mas ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E o objetivo é completar. É ganhar aquela medalha, ainda que seja de participação. O seu objetivo é superação, é completar. Mas para isso é necessário perseverança. Principalmente quando o caminho começa a ficar difícil. Quando existem subidas e não descidas. E na vida cristã, nós já sabemos que existem momentos de descidas, que nós corremos, que é uma beleza. Mas também existem momentos de subida, que requer esforço, determinação. Paulo está dizendo assim, prossigo para o alvo. Eu me esforço intensamente para alcançar esse alvo, para ganhar esse prêmio do chamado celestial. A ideia aqui de prosseguir também é a ideia de perseguir. A ideia de alguém que é um caçador, que não descansa até abater a sua presa. Alguém que está estudando, alguém que está sendo paciente, mas alguém que não tira os olhos da sua caça. É interessante porque antes o apóstolo Paulo, ele era um caçador de crentes. Agora, ele só caça uma pessoa, mas com um objetivo diferente. Ele só se interessa por Jesus Cristo. O objetivo da vida dele é ser igual a Cristo. Ele não é mais um perseguidor dos crentes, mas ele é um perseguidor da pessoa de Jesus Cristo. O alvo era essa fita de chegada da corrida.
Esse era o objetivo de cada atleta olímpico ali em Atenas. Cruzar a linha de chegada. Qual era esse prêmio que Paulo buscava intensamente? Ele mesmo diz, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É interessante porque na antiguidade, o corredor, ele se dispunha a participar dessa prova, e uma vez que ele completava essa corrida, que ele ganhava essa corrida, ele então tinha que se apresentar diante dos juízes da prova. Ali diante dos juízes ou da autoridade, ele então recebia uma coroa de louros, bem verdinha, bem bonita. Ele também ganhava um prêmio de 500 dracmais. E ele ganhava também comida de graça pelo resto da vida. Ele também tinha o privilégio de se assentar nos melhores lugares dos teatros e dos eventos da época. Veja que o corredor, na antiguidade, ele objetivava esses prêmios. Uma coroa de louro, dinheiro no bolso, comida à vontade e um lugar de destaque. Mas veja que essa coroa de louros, ela murchava. O dinheiro poderia acabar. A comida pode não mais satisfazer. E o fato dele ser uma celebridade, com o tempo, ele se tornaria algo simplesmente conhecido e comum. Mas veja que na corrida da vida cristã, o prêmio não é perecível. Na corrida da vida cristã, o prêmio é eterno. Enquanto os gregos corriam por uma coroa perecível, o cristão não. Ele corre para receber de Cristo uma coroa que não perece. Aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Eu não me esqueço de uma conversa que eu tive com um pastor, grande amigo. Ele me contou a seguinte história, que ele foi realizar um batismo na igreja dele. E de todos os candidatos tinha um menino lá de 12 anos. E ele então pegou o microfone antes de batizar aquele menino, perguntou: Fulano, quem Jesus é para você? Aquele menino disse assim: Pastor, Jesus para mim é tudo. Você pode dizer nessa noite que para você Jesus é tudo. É o seu meio, é o seu fim. É isso que você almeja. É isso que você deseja. É isso que você aspira em sua vida. Precisamos perseverar. Martin Luther King disse o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente a qualquer custo. É essa atitude que nós precisamos ter em nossa vida cristã. Concluindo, irmãos, versículos 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A ideia aqui é contrastar aqueles que são maduros daqueles que são jovens, daqueles que são crianças. Aqueles que já estão desenvolvidos
maduros na sua vida cristã, vão perceber realmente que a vida cristã é uma maratona, que exige humildade, mas que também exige essa capacidade de nos esquecer do passado. E que mais do que tudo nós precisamos perseverar. É essa maturidade que nos faz entender que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona difícil, longa a ser percorrida. Interessante porque versículo 16 ele diz assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa ideia aqui do vivamos é um termo emprestado dos militares, dos soldados romanos que precisavam permanecer a sua formação enquanto caminhavam. Independente do que eles fizessem, eles deveriam manter a sua formação, deveriam manter o passo, deveriam manter a sua caminhada. É isso que o apóstolo Paulo fala. Vivamos. Mantenha a forma. Não importa se você é novo na fé. Se você já tem 30 anos de vida cristã, mantenha a forma. Mantenha o rumo. Percorra o caminho. Termine a corrida da vida cristã. Esse caminho já foi traçado para todos nós. Ninguém vai perder a sua cidadania. Nós somos cidadãos dos céus. Ninguém vai ser desclassificado. Mas é lógico que nós podemos perder esse prêmio para o qual nós fomos conquistados. O prêmio é ser mais parecido com Cristo. É desejar mais a Cristo, é conhecer a Cristo, é conhecer o poder da ressurreição. E eu quero terminar fazendo 3 perguntas para você, antes de nós vermos essa frase aqui. Você está progredindo na sua vida cristã? Você já abandonou o passado? Você anseia mais de Cristo em sua vida? Será que você estagnou? Pior, será que você regrediu? É interessante porque tem pessoas que começam muito bem a sua caminhada cristã. Mas com o passar do tempo, ao invés de serem mais comprometidos com Cristo, ao invés de estarem amando mais a Cristo, de estarem mais inflamados, acabam regredindo, desanimando, desaprendendo, amando menos a Cristo. Você já abandonou o passado ou existe algo que ainda te atormenta? Algo que ainda é um laço na sua vida? Você realmente anseia mais de Cristo em sua vida? Ou será que aquilo que você anseia é mais dinheiro, mais trabalho, mais de tudo, menos de Cristo? Nós estamos na corrida da vida cristã. Terminando, Hayken diz o seguinte: nós ainda não somos o que devemos ser, mas pela graça de Deus, somos o que somos. E um dia seremos tudo o que Deus planejou para nós. Alegre-se nisso. Baixe sua cabeça. Deus, é verdade, nós não somos aquilo que nós deveríamos ser. Mas pela tua graça, o Senhor nos capacita a sermos o que somos, ainda que imperfeitos. Obrigado por essa esperança que nós temos, de que naquele grande dia, nós seremos tudo aquilo que o Senhor planejou para que nós fôssemos. Nisso nós nos alegramos.
Nisso nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.